Você sabia que o maior roubar banco foi feito no Brasil e ainda sem ter um tiro disparado? Em 2005, um grupo cavou um túnel de 80 metros e levou 164 milhões do Banco Central de Fortaleza. Sem violência, sem alarme disparado, nenhum vídeo gravado efetivo, eles eram especialistas na falha total de segurança. Hoje a gente vai te levar ao centro desse assalto histórico que até hoje deixa muita pergunta sem resposta e mostrar o plano cinematográfico. Então prepare-se, pois o que vamos te mostrar aqui vai mexer com sua mente e te fazer repensar sobre a segurança dos bancos. Olá, meus aprendizes! Sejam bem-vindos ao canal Aprendizados Novos. Eu sou a Geis Barbosa. E eu sou Cláudio Vinícius. E se você gosta de fatos curiosos assim como nós, fica até o final do vídeo. Bora lá! Um grupo de ladrões começou um plano que parecia saído de filme. Eles alugaram uma casa comum numa rua tranquila de Fortaleza, perto do Banco Central. Para não levantar suspeita, fingiram que ali funcionava uma loja de grama artificial. Na frente, parecia tudo normal. Tinha placa, tinha gente entrando e saindo, até mostrava amostras de gramas para os vizinhos. Mas lá dentro, o trabalho era outro. Durante 3 meses, eles escavaram um túnel gigante por baixo da terra. Era um túnel de quase um campo de futebol de comprimento. Tinha uns 80 metros. E contava com 4 metros de profundidade e bem estreitinho. Dava para uma pessoa passar agachada. E não era um buraco qualquer. Tinha iluminação, ventilação, suporte de madeira nas paredes, forro de lona e até um sistema de ar-condicionado. Os caras tiraram mais de 30 toneladas de terra debaixo do banco. Isso dá uns 6 caminhões de sujeira. E tudo isso sem chamar nenhuma atenção. Era tanta gente envolvida que parecia uma obra real. Tinha pedreiro, eletricista, gente para cozinhar, fazer vigia e, claro, alguém dando informações de dentro do banco. Foi um plano tão bem feito, mas tão bem organizado que nem os vizinhos desconfiaram. Eles escavavam o dia todo, faziam pausas como se fossem funcionários normais e guardavam toda a terra em sacos que eram retirados aos poucos. E o objetivo era um só: chegar bem debaixo do cofre do Banco Central, sem que ninguém fizesse a mínima ideia. Era como se tivesse construído uma rodovia secreta para o dinheiro. E se vocês estão gostando do nosso vídeo de hoje, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, já deixar o like de vocês, porque só aqui vocês vão pegar todos os detalhes que não vamos deixar passar nenhum. E já deixa aqui no comentário o que você está achando sobre esse assalto, cada detalhe, cada coisa que eles estão fazendo. Ação no final de semana. Depois de 3 meses, finalmente chegou o grande dia. Era uma sexta-feira à tarde, quando o banco já tinha fechado. E eles sabiam que tinha o final de semana inteiro pela frente sem ninguém perceber nada. Então, pegaram as ferramentas pesadas e começaram a furar o fundo do cofre. Usaram maquitas, brocas com disco de diamante e britadeiras, coisas de construção que cortam até concreto armado. Era como se estivesse abrindo um cofre de filme, mas em vez de explosão, usaram pura paciência e ferramenta. E quando eles conseguiram entrar no cofre, eles só escolheram notas de 50. Mas não era qualquer nota, eram notas velhas que iam ser destruídas. Ou seja, não tinha um número de série, não dava para ser rastreada, eram simplesmente notas que davam para sumir no mundo. Em apenas 7 horas eles levaram tudo. Foram 3,5 toneladas de dinheiro, levadas em carrinhos sob trilhos que eles mesmos montaram dentro do túnel. Era como um trilho de mina de ouro, mas em vez de pedras, eles transportavam milhões e milhões de reais. E ainda fizeram tudo isso no silêncio, sem disparar um alarme e sem serem vistos. No domingo à noite eles já estavam longe e o banco sem sonhar do que tinha acontecido. E na segunda de manhã, quando eles abriram o cofre, foi um choque total. Imagina eles entrando, tendo um buraco enorme no chão e sumiu 164 milhões. Imagina os caras abrindo o cofre, vendo um túnel inacreditável, velho. Eles devem ter pensado, a gente tá valendo nada, porque nem barulho a gente escutou de nada. Nada, não foi alarme, era como se fosse um dia normal, um final de semana normal, né? A fuga silenciosa. Segunda-feira de manhã, os funcionários do banco chegaram cedo, como sempre. Mas quando abriram um cofre, levaram um susto que nunca mais vão esquecer. Tinha um buraco gigante no chão. O dinheiro sumiu. Foram 164 milhões levados em silêncio total. E o mais absurdo, nenhuma câmera gravou. Parece que o banco só acordou depois de 44 horas. E para não deixar nem rastro, os ladrões passaram cal em pó, aquele mesmo usado em construção, para apagar as digitais. Eles também abandonaram as vans que usaram para transportar o dinheiro, como se tivessem sumido no ar. O dinheiro foi separado por várias partes. E os envolvidos foram embora, cada um para uma direção diferente do Brasil. Alguns foram para o Ceará, outros para São Paulo, outros para Bahia, Piauí.
Era como um monte de formigas fugindo com tesouro nas costas. Cada um com uma parte, né? Com um plano, um destino, os caras já tinham bolado tudo. E a polícia sem nem saber por onde começar. Era como se fosse um crime perfeito, né? Tipo, pelo menos por enquanto, né? Pois vamos continuar porque não foi tão perfeito assim. A investigação policial. Depois do assalto, a Polícia Federal ficou sem saber por onde começar. Mas bastou um erro para a primeira peça do dominó começar a cair. Um cara apareceu comprando 11 carros de uma vez só. Ele mandou entregar tudo num caminhão cegonha e pagou à vista, em dinheiro vivo. Aí já deu pra desconfiar. Quem compra 11 carros de uma vez com grana em espécie logo depois de um roubo histórico? A polícia prendeu o cara. Com ele estavam mais de 6 milhões em dinheiro do roubo. A partir daí, o cerco começou a se fechar. Eles investigaram a casa usada pelos ladrões. A tal grama sintética e encontraram impressões digitais. Aí entraram as testemunhas, vizinhos, fontes anônimas e até os funcionários do banco que tinha dado informações por fora. Peça por peça, a polícia foi montando tudo o que aconteceu. E o que parecia ser o crime perfeito, Agora tinha rosto, nomes e até lugares para investigar. Ou seja, imagina o quão burro foi o cara que pagou se empolgou, né? em dinheiro uma cegonha de carros. Se empolgou demais, tipo, já pegou o dinheiro e já quis ir comprar 11 carros. De uma vez. Mano, pra quê, velho? Esse é burro, hein, velho? Esse foi. Mano, de verdade. Imagina a raiva dos colegas, né? Os caras deviam... Fez um negócio perfeito para o idiota ir lá e comprar 11 carros. E... Não que a gente tá aqui falando pra que tá certo roubar, mas ele foi muito burro. Ele foi burro mesmo. Tipo, ele foi inteligente de montar todo esse esquema junto com os outros caras, mas ao mesmo tempo foi muito burro. É, não que é certo, mas tipo, dá raiva porque foi um plano muito perfeito e no final sempre tem um idiota. Então, nenhum crime é perfeito. Prisões e traições. O assalto foi um sucesso, mas a fuga não durou para sempre. A Polícia Federal investigou mais de 150 pessoas envolvidas. Dessas, 134 foram denunciadas e logo de cara 27 pessoas foram presas. Mas os peixes grandes, os cabeça mesmo do plano, Esses só foram caindo aos poucos, um a um. o principal líder era conhecido como Alemão. Ele foi preso e pegou 49 anos de cadeia. Já outro envolvido, conhecido como Fernandinho, não teve a mesma sorte. Ele foi sequestrado e morto pouco tempo depois. E a pergunta que fica no ar é a seguinte: será que esse dinheiro estava amaldiçoado? Ou foi apenas ganância de pessoas que quis uma ficar mais do que a outra? É porque depois que eles roubaram tudo e começaram a ser presos, um começou a atrair o outro. Parceiros viraram inimigos, outros começaram a sumir com dinheiros e outros foram denunciados para a polícia e entregue. E assim, o que era para ser um crime perfeito Virou uma guerra entre os próprios ladrões. é aquilo, né? Quando o dinheiro fala mais alto, a lealdade vai pro ralo, né? Porque falou Acabou em dinheiro, com tudo. todo mundo não quer nem saber, só quer saber do dinheiro, sobe o dinheiro pra cabeça e... É, o que era para ser uma coisa perfeita, né? Que eles foram muito inteligentes no plano deles, mas no final virou acabou uma se guerra, né? corrompendo, né? Todos. O resultado do crime. Todo o dinheiro roubado, a polícia conseguiu recuperar menos de 40 milhões. Ou seja, os 120 milhões sumiram do mapa. Tipo, simplesmente nunca mais se encontraram. Alguns dizem que o dinheiro foi enterrado, também enterrado em fazenda e também investido em empresa de fachada. Eu não duvido que eles investiram até em Bitcoin, porque nunca mais vão achar. Sim, pode ser, mas eu acredito que o dinheiro também esteja enterrado, porque uma hora vão ser soltos, né? Então eles vão lá procurar. Exato. Fora que tem muito dinheiro que eles gastaram nas baladas, Deve ter deixado com a família também. É, ou pro exterior também, fora. Os caras não é burro também, não. Mas uma coisa é certa, esse crime virou lenda no Brasil. Ganhou filme chamado Assalto ao Banco Central, lançado em 2011, com atores famosos contando a história do roubo. Também virou o livro chamado Toupeira, que mostra como foi o planejamento do túnel e todo o bastidor do golpe. E até a Netflix entrou na jogada, com uma série chamada 3 Toneladas, que conta como esse caso mexeu com todo o país. Foi tão bem feito que até hoje eles estudam em cursos de segurança, investigação e até mesmo criminologia. Um crime real que virou cultura pop. E mais do que um roubo, né? Foi meio que um alerta. Nem sempre o maior perigo está armado, né? Às vezes ele vem escavando debaixo dos seus pés. Ou seja, os caras roubou o maior banco central do Brasil sem tirar Um revólver. um revólver pra fora, sem apontar arma pra ninguém, sem dar um machucar tiro. ninguém. Meu, os caras especialistas em roubos, hein? E se fosse você?
E agora a gente te pergunta, Você conseguiria fazer parte desse plano sem ao mesmo pirar? porque isso não é só sobre dinheiro. É sobre cabeça fria, paciência e inteligência de outro nível. Foi crime? Foi, mas também foi uma engenharia milimétrica que deixou o país inteiro de boca aberta. Será que a justiça foi feita? Ou foi mais um caso que caiu no esquecimento? E se fosse você com um túnel de mais de 164 milhões de reais? O que você faria? Sumiria do mapa ou devolveria tudo? Ou faria igual o cara, né? Sairia comprando tudo que vesse pela frente. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. A gente quer saber, você está do lado da lei ou do plano? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o like de vocês para ter mais conteúdos como esse. Ative o sininho e aguarde o próximo vídeo que logo logo iremos postar. Ou assista o próximo vídeo que ficará no card. Tchau!